Olá! Então, estamos aqui de volta para poder fazer esse trabalho, essa abordagem em exercícios do conteúdo Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. São os pressupostos teóricos do currículo. E nós vamos agora fazer um passeio por 10 questões de provas anteriores sobre esse assunto. Esse assunto, como já caiu em outras provas, eu não fiz um simulado sobre eles. Eu peguei provas anteriores sobre esse assunto para poder a gente fazer a análise aqui delas. Essas provas anteriores, geralmente, são provas do CESP, da Funiversa, né, ou de outras bancas também, mas principalmente CESP e Funiversa, porque foram as bancas que mais cobraram esse assunto. Então, vamos entender agora como que pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural caem nas provas, né? Vamos começar então por 5 questões sobre a pedagogia histórico-crítica, que é a de Saviani, Demerval Saviani. Mais uma vez, eu relembro a vocês para não confundirem com Zé Carlos Zibânio. Zé Carlos Zibânio trabalha com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que se parece, se aproxima, se assemelha da pedagogia histórico-crítica, mas não é a mesma coisa. Tem pontos bem diferentes que distinguem um do outro. E são esses pontos que as provas podem abordar, já que são pequenas distinções e são peculiaridades que fazem parte de um e não de outro e que podem confundir o candidato. Portanto, pedagogia histórico-crítica é aquela desenvolvida por Demerval Saviani em seus 2 livros, ou um livro só, na verdade, que é Escola e Democracia 1 e 2. É onde ele desenvolve isso e também nos pressupostos teóricos do currículo e movimento da educação básica aqui do DF. Lá vocês também encontram todas as perspectivas, todas as visões, as dimensões abordadas, as questões colocadas pela pedagogia histórico-crítica, né? Vamos lá então para a primeira questão, né, que são questões de provas anteriores. Nós temos aqui essa do CESP, nós temos uma questão que coloca o seguinte: de acordo com a concepção histórico-crítica, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber contribui para a eliminação da seletividade social, favorecendo, portanto, a construção da democracia. Certíssimo. Olha, vocês podem estudar pedagogia histórico-crítica por meio dessa questão, porque essa questão traz de forma clara, direta e objetiva, bem resumida, o que a pedagogia histórico-crítica coloca. Deixa eu circular aqui, ou grifar, quais são as palavras-chave que tornaram essa questão correta. Vejam só, a concepção histórico-crítica, valorização da escola. Esse é um termo-chave, torna a questão correta mesmo, né? Porque a pedagogia histórico-crítica valoriza a escola pública. A escola pública é valorizada porque os alunos vão aprender. O saber objetivo, lembra o que eu falei sobre isso na questão teórica, na parte teórica? O saber objetivo é o conhecimento. O conhecimento escolar é que vai emancipar os alunos, libertá-los da sua condição de oprimido, vai fazer com que eles ascendam socialmente pelo saber objetivo, pelo conhecimento escolar. Então, a escola é importantíssima para que os alunos possam sair da condição de filhos de classe trabalhadora e de oprimidos, explorados socialmente pelo sistema. E pode, então, nesse sentido, é um instrumento, não é o único, né, de apropriação do saber. Também torna a questão certa. Então, apropriar-se do saber, então, a escola é valorizada porque é uma instituição em que o aluno se apropria do saber. Contribui para a eliminação da seletividade, ou seja, a seletividade social colocada pelo sistema capitalista, a competição, apenas um grupo que consegue alcançar um status mais avançado no sistema social. Então, a apropriação do saber objetivo, do conhecimento humano pela escola, leva à eliminação da seletividade social, portanto, participa da construção, favorece a construção da democracia. Olha, todos esses termos aqui, então, são termos-chave, conceitos-chave
que tornam a questão correta, né? E eu vou fazendo isso nas questões a partir de agora. Vou circulando aquilo que torna a questão correta para que vocês estudem o conteúdo teórico pela questão. Como eu disse para vocês, isso é muito produtivo quando se trata de concurso. Ao invés de simplesmente teoria para prática, você vai da prática teorizando. Você parte da prática para a teoria. Vamos para a questão 2, também é do CESP, essa é do Espírito Santo, essa questão, de 2011 também, é bem recente, né? Entre os adeptos da educação progressista, que defendem que a escola deve formar cidadãos críticos e politizados, capazes de participar ativamente da mudança, há os que destacam a importância da assimilação do saber técnico e científico pelo educando. Verdadeiríssimo. Quem é o principal autor que diz que o saber técnico, nós falamos sobre isso aqui em aula na parte teórica, e o saber científico devem ser apropriados pelo educando? Saviani. Então, Saviani, Demerval Saviani, que criou a pedagogia histórico-crítica, ou melhor, está criando, né? Porque ele disse que ela não terminou, ela está em processo de criação, de transformação. Demerval Saviani foi quem disse que o saber técnico e o saber científico são fundamentais que os alunos se apropriem dele, né? Como forma de serem críticos, ser cidadãos, né? Ou seja, de participar de uma sociedade porque tem o saber técnico, porque tem o saber científico, porque tem conhecimento, e isso os torna cidadãos, né? Críticos, politizados. Então, tudo isso aqui são termos-chave da pedagogia histórico-crítica, né? Ativamente da mudança social. Para a pedagogia histórico-crítica, a educação sempre se destina à mudança, à transformação social. Qualquer questão de prova que coloque conservação, manutenção do sistema, manter sob controle, esse é um planejamento da perspectiva tecnicista, ultrapassada. Hoje, na pedagogia histórico-crítica, que faz parte da pedagogia progressista, né, que são as de esquerda, as marxistas ou neomarxistas, as socialistas, né, as que querem diminuir a desigualdade social e questionam o capitalismo, essas pedagogias, elas visam formar cidadãos críticos, politizados e que transformem a sociedade, e não que a mantenham, né? Então, Saviani foi o principal autor, né, que viu a necessidade da assimilação do saber técnico e político pelo educando para que seja um cidadão que tenha conhecimento, que seja crítico, politizado e que transforme a si mesmo e, portanto, uma sociedade. Essa questão está certíssima. Partamos, então, para a questão número 3. Olha só. Na perspectiva histórico-crítica, reconhecem-se os limites da escola. Claro, Saviani até falou isso, né? Falou assim, olha, a escola não é um instrumento que transforma a sociedade, simplesmente, apenas por si só. Na verdade, a escola é determinada por uma sociedade também. Então, a educação por si mesma, unicamente, não vai determinar uma sociedade. Até porque a sociedade também determina a própria educação, a própria escola. Então, há um sistema dialético. Por que ele disse isso? Porque ele faz críticas àqueles autores que apontam que somente a educação por si só, é redentora das mazelas sociais, dos males sociais, como se a educação tivesse esse poder todo sobre a sociedade e não fosse determinada pela sociedade, né? Então, na perspectiva histórico-crítica, se for histórico-crítica, a escola tem limites. Tem limites mesmo. Eu apontei isso para vocês quando eu tratei na parte teórica. Mas também reconhece-se que a escola tem limite, mas também suas contradições. E, portanto, suas contendo contradições, ela tem possibilidades, né? Ou seja, ela não vai simplesmente, a escola, na ótica crítico-reprodutivista, a escola vai somente reproduzir uma sociedade, né? Então, essa ótica
crítico reprodutivista, Saviani nega. Ele diz que a escola não simplesmente reproduz uma sociedade. Ela também tem contradições internas, né? Que a gente pode usar essas rachaduras, essas contradições internas para poder ver que possibilidades nós temos, né? Nós temos em relação ao ensino. Como que é o ensino na pedagogia histórico-crítica? É um processo consciente, deliberado e sistemático. Verdadeiríssima essa questão, com toda certeza. A questão está certa por quê? Porque o ensino, nesse caso, a pedagogia histórico-crítica de Saviani pontua demais isso. O ensino na pedagogia, na visão histórico-crítica, ele é um ensino sistemático, consciente, deliberado, científico, organizado, que os estudantes têm que ter esse saber objetivo, esse conhecimento para poder sair das amarras do sistema que a própria escola impõe. Então, a escola, ao mesmo tempo que ela é um sistema fechado, que quer conservar a sociedade, muitas vezes, ela também tem contradições, porque por meio da escola eu posso sair desse sistema e transformá-lo. Através de quê? De um ensino consciente, deliberado e sistemático. Portanto, essa questão, outra questão que vocês podem estudar, pedagogia histórico-crítica, pela questão 1, 2 e 3, porque é uma questão formativa. Ou seja, é uma questão que ensina, que forma, que você aprende enquanto está sendo avaliado, né? Isso é a ideia de avaliação formativa e de questão avaliativa de prova, que é a perspectiva formativa. Geralmente o CESP traz essa ideia, né? A questão 4. A questão 4 diz o seguinte, também é do CESP também, que as provas do CESP geralmente abordam bastante a pedagogia histórico-crítica, né? Segundo a concepção histórico-crítica, uma das funções da educação é estabelecer uma relação direta entre o saber do aluno e o saber sistematizado, né? Olha só, essa relação entre o aluno, essa relação entre o aluno e o saber sistematizado é uma relação mediada, não é uma relação direta. Então, a educação, ela faz realmente, essa questão pode ser controversa, pelo gabarito é considerada verdadeira, mas eu vi uma contradição nessa questão no sentido de quando ela coloca o seguinte, que há uma relação direta entre o saber do aluno e o sistematizado. Eu vi uma contradição nessa questão, por quê? Porque não é uma relação direta, é uma relação mediada, né? E não uma relação direta. Mas o gabarito aponta que essa é verdadeira. Então, mas de qualquer forma, é só uma contradição que a prova traz, que a questão traz. Talvez não invalide a questão, né? E é preciso que nós abordemos aqui, no cursinho, algumas questões controversas, porque vocês também podem ter grandes possibilidades de acharem questões assim nas provas de vocês, que trazem contradições, né? Então, vamos ler de novo. Segundo a concepção histórico-crítica, uma das funções da educação é estabelecer uma relação direta entre o saber do aluno e o saber sistematizado. Tá certo, claro. Agora, estaria melhor construído se fosse assim. Uma das funções da educação é estabelecer uma relação mediada, né? E não direta, mas mediada, entre o saber do aluno e o saber sistematizado. Ou seja, a educação é que faz a mediação, o ensino, a escola é que faz a mediação entre o saber do aluno e o saber sistematizado. Não é o aluno que entra em contato diretamente com o saber sistematizado. A educação é que faz essa ligação, essa mediação, né? Mas, de qualquer forma, para a nossa aprendizagem sobre o assunto, nós temos que entender o seguinte, a pedagogia histórico-crítica, vamos ver os termos-chave, então, que dizem respeito a essa visão, entende que a função da educação é pegar o saber do aluno, a síncrese, aquilo que é sincrético, a prática social inicial, vocês lembram? Prática social inicial, saber do aluno, senso comum, síncrese, caótico, desorganizado, opiniões, achismos que ele tem sobre todas as coisas da prática social. Eu pego esse saber do aluno, que depois eu
problematizo esse saber, esse senso comum, instrumentalizo, ou seja, dou conteúdos para isso, depois gera catarse e a síntese, e por último o aluno tem uma prática social transformada, né? Então, a relação entre o saber do aluno e o saber sistematizado, né? Portanto, verdadeira a questão, né? A questão, aqui número 6, aponta o seguinte: a escola, na visão histórico-crítica, busca contribuir para que o aluno supere a experiência sintética do conhecimento, desenvolvendo uma visão sincrética. Falso. Na visão histórico-crítica, é o contrário, né? O aluno vai buscar sair de uma visão sincrética para uma visão sintética. Trocou as palavras aqui, né? Ele sai de uma experiência sincrética. O que é experiência sincrética? Senso comum. Síncrese. Síncrese é mistura, confusão, desorganização, caótico. O aluno tem saberes desorganizados do senso comum. E a escola tem que fazer com que ele saia dessa experiência desorganizada para uma experiência sintética, organizada. Portanto, a questão, né, tá falsa, porque sincrético, ele sai da síncrese para a síntese, que é o saber sistemático, organizado. Por isso, falso, né? Já a questão 7 é da Funiversa, né? Que aí fala o seguinte: de acordo com a didática de ensino, na perspectiva histórico-crítica, entende-se por instrumentalização. Agora lembra, nós vimos qual é o método, nós sabemos que a pedagogia histórico-crítica tem um método. O primeiro passo desse método é a prática social inicial, que são as experiências do senso comum que os alunos trazem de casa, os achismos, opiniões, síncrese, as experiências sincréticas que eles trazem de casa, o que eles acham sobre os fenômenos. É a prática social inicial. O professor traz, ouve essas práticas sociais, fazem com que elas circulem na sala de aula e problematiza. Joga um problema, os alunos resolverem esse problema, tendo essa experiência inicial, dessa prática social. Os alunos não vão conseguir resolver com senso comum. Então, o professor passa para a instrumentalização, que é o quê? É instrumentalizar os alunos com conteúdos, dar instrumentos para os alunos resolverem aquele problema que ele deu anteriormente. Não é transmitir conteúdo, é ensinar os conteúdos para que os alunos, porque a transmitida é a ideia de que alguém transmite e outro só recebe, né? É mediar os conteúdos de forma que os alunos possam ter instrumentos para resolver aquele problema que o professor passou. Depois que os alunos tiverem conteúdo para resolver, eles resolveram o problema, e isso é catarse e síntese, né, que acontece na própria escola. E aí, fora da escola, na vida dele social, ele vai ter a prática social de novo, só que é transformada. 5 passos, então, do método da pedagogia histórico-crítica, que nós já vimos na parte teórica, né? Então, vamos lá então ver, nós temos 5 questões agora, vamos ter que julgar agora 5 questões, 5 itens, um deles está correto, tem a ver com a instrumentalização, e 4 são falsos. Vamos lá. Momento em que a criança é capaz de realizar sozinha o processo de aprendizagem, dessa maneira, o nível de desenvolvimento de uma criança resulta daquilo que ela consegue realizar sem a ajuda dos outros? Falso. Isso não é instrumentalização. Instrumentalização é dotar o aluno de conhecimentos, ensinar conhecimentos para que ele possa resolver os problemas postos na problematização. Etapa na qual o professor deve desenvolver o conteúdo de modo sistematizado, buscando equacionar conceitualmente os problemas levantados na etapa anterior, verdadeira. Isso aqui sim é instrumentalização, né? E a letra C, então, está errada, porque processo no qual parte do conhecimento complexo e abrangente que aqui tem chegado para um conhecimento mais ampliado, sincrético, não é sincrético,
seria sintético, o mais ampliado, né? Portanto, falsa, letra C, é claro. Momento em que, até porque isso aqui também não é instrumentalização. D. Momento em que o educando vai se apropriar de instrumentos culturais e científicos necessários para transformar sua vida. Até aí estaria certo. Mas olha só, pois ela não traz sua vida nenhum conhecimento aproveitável. Falso, com certeza. Quer dizer que nada que o aluno traz da vida dele é aproveitável? Falso, né? Etapa final. Não é final. Etapa final é a prática social transformada, na qual o docente modifica o discente. Ué, ele é uma massa de modelar, que é moldado pelo docente, né? Por meio da transferência dos conhecimentos científicos. Falso. Se transmite, não se transfere nada, se media ou medeia, as duas formas estão certas. Se media ou se medeia conhecimento para que os alunos possam resolver os problemas que o professor mesmo elencou. Portanto, a letra B é a certa, né? Agora, algumas questões da psicologia histórico-cultural. Já vimos a pedagogia histórico-crítica, agora vamos passar para a psicologia histórico-cultural, que é a de Vygotsky. Vygotsky e seus colaboradores, Leontiev e Luria. Principalmente Vygotsky, né, que é a psicologia soviética, marxista, de esquerda, questões sociais, culturais, históricas, linguagem, mediação, né, mediação semiótica, tudo isso está vinculado à teoria de Vygotsky. É Vygotsky, então, que se trata a psicologia histórico-cultural. Vejam só. Na década de 20, início dos anos 30 do século 20, um teórico criticou as experiências psicológicas realizadas com animais. Quem fazia isso? Skinner. Ele criticou Skinner. Assim como ele também criticou as concepções que afirmavam que as propriedades intelectuais dos seres humanos são resultados da maturação do organismo. Maturação biológica é quem? Piaget. Ele também criticou Piaget. Para ele, para esse teórico, as origens sociais estavam relacionadas com as capacidades humanas. Por isso, utilizou as teorias de Marx, marxista, como fonte para a solução de grandes paradoxos da psicologia. Né? Alguns pontos fortes da sua teoria, nós já vimos dois aqui, ele é marxista, origens sociais das funções psicológicas superiores, já começam, né, a perceber. Alguns pontos fortes da sua concepção psicológica são o seguinte: os fenômenos psicológicos devem ser estudados em sua origem e no curso do seu desenvolvimento. Ontogênese, filogênese, microgênese, sociogênese, né? O fenômeno psicológico transforma-se o decorrer da história. Ele é histórico, é social, é cultural, é histórico, né? O sistema de signos, a linguagem, por exemplo, a escrita, os números, etc., é pensado como um sistema de instrumentos criados pela sociedade ao longo de sua história, né, e que fazem a mediação entre o social e o individual, através desses signos. O teórico ao qual esse enunciado se refere é quem? Claro, com certeza, Vygotsky, da psicologia histórico-cultural. Podem estudar Vygotsky por meio desse enunciado aqui. Esse enunciado todo traz, né, algumas questões relacionadas à psicologia histórico-cultural que é desenvolvida por Vygotsky, né? Então, 9. A partir da concepção dos pressupostos da psicologia histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky, assinale as alternativas verdadeiras. Também é questão de prova anterior, também. Os signos são instrumentos que auxiliam no desenvolvimento nos processos psicológicos? Verdadeiro. As funções psicológicas superiores são comuns a qualquer espécie animal? De jeito nenhum. Falso. Só o ser humano possui. Só o ser humano desenvolve as funções psicológicas superiores. Como qualquer outro animal, ele nasce com funções psicológicas básicas, biológicas. Como qualquer animal. Mas ele estando numa cultura e numa sociedade, a cultura dessa sociedade age sobre as funções psicológicas básicas e transformam em funções psicológicas superiores.
Como só o ser humano tem cultura, só o ser humano desenvolve funções psicológicas superiores. São comuns apenas ao ser humano. Não é a todo animal, não. A linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos? Verdadeiro. A linguagem oral, escrita, imagética, gestual, qualquer que for que seja a linguagem, todos os seres humanos usam a linguagem para trocar informações, trocar significados sociais e organizar o pensamento, né? E a relação do homem com o mundo é uma relação direta? Não. É uma relação mediada. Mediada. Né? Não é relação direta. Ele se relaciona com o mundo na mediação com outro ser humano. O outro ser humano é que faz a mediação desse ser humano com o mundo. Então não é uma relação direta entre o ser humano e o mundo. É uma relação mediada por outro ser humano. A linguagem tem a função de interação social, com certeza. E também de organização do pensamento, né? Vamos ver então quais são corretas, né? As corretas é a 1 é a correta, né? A 2, a 3 e a 1, a 3 e a 4. E a 1, 3 e 4. E são a 1, 3 e 5, desculpem. A 1, 3 e 5. Essa aqui. 1, 3 e 5. Deveria ter aqui algum desses comandos aqui, então. Como nós vimos, deveria ter 1, 3 e 5. Por algum erro de digitação, pode ser que tenha faltado. Mas, como nós vimos, a 1 está correta. Instrumentos que auxiliam no processo psicológico, os signos, com certeza. A 1. A 2 está errada. A 3 está certo. Então, é 1, 3. E a questão 4 está errada. E a 5. 1, 3 e 5. Né? Então, aqui não tem nenhum desses itens aqui, mas deveria estar aqui. 1, 3 e 5. Deveria ser a letra D, por exemplo. Então, bem, passando para frente, assinale a alternativa incorreta em relação aos pressupostos básicos da teoria de Vygotsky. Seus estudos de Vygotsky tratam da dimensão social do desenvolvimento humano. Com certeza, verdadeiro. Para ele, para Vygotsky, o ser humano constitui-se como tal na interação, na sua relação com o outro social. Verdadeiro. A cultura torna-se parte da natureza humana. Ou seja, o ser humano, ao internalizar a cultura, ele internaliza a cultura de tal forma que a cultura transforma a sua natureza, transforma a si mesmo. Esse ser humano transforma até as suas funções psicológicas, que são superiores por causa dessa cultura. Num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem. Essa questão está certa, apesar de que a palavra moldar não é uma palavra adequada, né? Mas eu fiz questão de trazer essa questão aqui da Funiversa para vocês entenderem que nem sempre vocês vão encontrar questões redondinhas, totalmente prontas, sem nenhuma contradição. Essa questão aqui está toda certa. A única coisa que torna ela um pouco controversa é o uso da expressão molda. A palavra molda não é muito adequada quando se trata de psicologia histórico-cultural, de Vygotsky, de sócio-interacionismo. Mas não invalida a questão. A questão está certa, né? Segundo ele, as funções psicológicas superiores são dadas a priori pelas condições biológicas de tal forma que a cultura e a mediação com o mundo pouco influem no desenvolvimento humano. Essa está falsa, com certeza. Funções psicológicas superiores são construídas, elas são desenvolvidas. Na verdade, o ser humano internaliza a cultura e, ao internalizar a cultura, ele transforma as funções psicológicas básicas, que qualquer animal tem, em funções psicológicas superiores. Portanto, falso com certeza. A linguagem humana é um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. E tem duas funções básicas: o intercâmbio social
e também o de pensamento generalizante. Verdadeiro. A linguagem tem duas funções, organizar o pensamento e intercâmbio social. Podem estudar também psicologia histórico-cultural por meio dessa questão, porque só tem uma errada, vocês tiram o que está de errado nela, porque as outras questões são formativas, ensinam, vocês aprendem enquanto estão sendo avaliados, né? E aí, a questão 11, para a gente poder ir finalizando, mais duas questões, os aspectos mais difundidos e explorados pela psicologia histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky e seus estudos são os processos psicológicos superiores no funcionamento típico da espécie humana. Verdadeiro, isso aqui são os aspectos mais explorados por Vygotsky. O papel dos instrumentos e símbolos culturalmente desenvolvidos e internalizados pelo indivíduo no processo de mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. Verdadeiro, isso aqui também faz parte também da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, né? A importância do processo de aprendizagem na promoção do desenvolvimento, certeza, verdadeiríssimo. É a aprendizagem para Vygotsky que impulsiona, que promove o desenvolvimento. E não esperar se desenvolver para depois aprender. É aprendendo é que se desenvolve. O desenvolvimento do juízo moral nas crianças é Vygotsky? Não, falso. Isso aqui é Piaget, que trabalha com o juízo moral. A dimensão afetiva, falso. Também não é, isso não é psicologia histórico-cultural de Vygotsky, não. Quem trabalha principalmente com a dimensão afetiva é Vallon, não é Vygotsky. Portanto, nós temos aqui VVVFF, né? E a questão 12, para a gente poder ir terminando, sobre o pensamento de Lev Vygotsky, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Aqui, a relação mediatizada educacional se dá pelos contatos com o outro, por meio da interação com signos, símbolos culturais e objetos. Verdadeiro, com certeza. Os símbolos, os signos é que fazem a mediação entre o sujeito e o outro. A troca, o contato com o outro e com o mundo se dá por meio da linguagem, dos símbolos, dos signos, dos significados sociais. São eles que mediatizam essa relação do ser humano com o mundo. Já vimos isso também. Um dos seus pressupostos básicos é que o ser humano nasce com aptidões para aprender. Independentemente desse seu contexto. Isso é inatismo, claro. Não é Vygotsky, não é psicologia histórico-cultural. Falso. A aprendizagem depende, em larga medida, das condições intrínsecas do sujeito, inatas, intrínsecas, naturais, podendo comprometer, por essa razão, o adequado desenvolvimento humano. Falso. A aprendizagem depende das interações, das trocas sociais, né? Depende principalmente da cultura e da internalização dessa cultura mediada pelo outro ser humano, principalmente o professor, no caso da escola. Portanto, as condições intrínsecas, naturais, Vygotsky negou que elas fossem mais importantes, né, do que essa questão cultural. O processo educativo interliga aquele que aprende com aquele que ensina em um processo de mediação. Verdadeiro. Vamos voltar aqui só para a gente poder ver, então, a sequência, né? Nós já vimos aqui que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira também é falsa, né? E assinale agora a alternativa que apresenta a sequência de forma de cima para baixo, né? VFFV. VFFV, aqui, VFFV. A letra E, então, é a alternativa correta em relação a esse assunto, né? A 13 está dizendo o seguinte: para Vygotsky, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. Com base no postulado de Vygotsky sobre desenvolvimento e aprendizagem, analise essas afirmativas, marcando V para verdadeira e F para falso, né? Depois a gente vê de cima para baixo qual é a sequência. A Funiversa usa muito esse tipo de questão no finalzinho, de cima para baixo. O desenvolvimento precede a aprendizagem? Falso, né? Ou seja, primeiro a aprendizagem é que impulsiona o desenvolvimento.
Isso é psicologia histórico-cultural. A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento do sujeito desde o nascimento? Verdadeiro, com certeza. A aprendizagem é fundamental para que ele se desenvolva, né? A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Verdadeiro. Sem interação com outras pessoas, não acontece aprendizagem e muito menos desenvolvimento. Não precisa do outro, com certeza. É histórico-cultural. O desenvolvimento ocorre em etapas sucessivas, de acordo com a maturação biológica. Isso é Piaget. Falso. Portanto, a questão é F, V, V, F é a sequência. De cima para baixo, F, V, V, F também é a mesma sequência. Encerramos aqui Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. Espero que vocês tenham aprendido a teoria pelos exercícios, né? Porque essa é uma estratégia muito boa para se aprender esses conteúdos. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.